Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é quinta-feira, dia 11 de maio, dia de Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, tá? Jogo importante, jogo contra o Botafogo fora de casa. A gente vai trazer aí todas as atualizações para vocês, mercado da bola, jogador de saída, contratação aí do Corinthians. Então, vamos lá, rapaziada. E também, tá, eu queria até fazer um comentário breve aí sobre essa questão do esquema de apostas e tudo mais. Muitos jogadores envolvidos, tá? E aí, o que eu tô achando? Que ainda é a ponta do iceberg, tá? Eu acho que o esquema é muito maior, pode envolver questão de árbitros, tá? Outros atletas devem aparecer aí, né, nas investigações e tudo mais. Nesse momento, dos 4 grandes de São Paulo, apenas jogadores do Santos, né, jogadores não, o Bauerman, né, que foi já indicado aí, certo? São Paulo, Corinthians e Palmeiras até agora, nenhum atleta, tá? Então acho que a gente pode debater um pouco mais sobre esse esquema amanhã ou no sábado aí, a gente vai acompanhando as atualizações principais, mas fiquem atentos, tá? Até postei lá no Instagram ontem que o Richard, que atualmente está no Cruzeiro, já jogou aqui no Corinthians, também foi afastado, né, por conta aí do nome dele ter sido citado aí em algumas investigações e tudo mais. Então a gente vai observando de longe, rapaziada, depois a gente debate sobre isso. Certo? Me sigam aí nas redes sociais, todos os links aqui na descrição. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians entra em campo hoje, 7h30 da noite, contra a equipe do Botafogo, tá? Lá no Newton Santos, né, no Engenhão. Rapaziada, o Botafogo tem 100% de aproveitamento jogando em casa, certo? Nesse Brasileirão. Então já começa sendo um jogo difícil. O Botafogo é um time que vem brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro. Hoje é o vice-líder, certo? É o vice-líder, fez 4 jogos no Brasileirão, 4 vitórias, vai para a 5ª partida contra o Corinthians. Então a gente já conseguiu entender o nível de dificuldade. Enquanto isso, temos o Luxemburgo que vai para o 3º jogo, né? Perdeu a primeira, empatou a segunda, né? Perdeu pro Del Valle e empatou com o Fortaleza. E agora vem para esse jogo contra o Botafogo. A provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Matheus Bidu, Rony, Maicon e Matheus Araújo, Adson, Pedro e Roger Guedes. Mantendo a ideia do jogo contra o Fortaleza, com Roger como referência no ataque, certo? Pedro de um lado, Adson do outro, Matheus Araújo articulando, o Maicon no lugar do Fausto, porque o Fausto está suspenso, 3 cartões amarelos, tá? E aí alguns pontos sobre os relacionados para a partida. O Barleta voltou a ser relacionado. Felipe Augusto, centroavante, que era da base, relacionado. Wesley, atacante da base, relacionado. Certo? Por outro lado, temos alguns outros nomes que foram cortados, como Júnior Moraes, novamente o Balbuena, Rafael Ramos, Cantígio. Mesmo com a ausência do Fausto Vera, o Cantígio não foi relacionado, certo? E aí, eu quero saber qual que é o palpite de vocês para a partida de 7h30 da noite, Botafogo e Corinthians, tá? Pela 5ª rodada do Brasileirão. A arbitragem fica por conta aí do Anderson Daronco, transmissão pelo Premier, tá? Muita gente pergunta depois, já trago aqui para vocês. Premier, tá? O jogo vai passar aí no Premier. E é isso, rapaziada. 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai, Corinthians! Em cima disso, já quero até apresentar para vocês a OneFootball, tá? O aplicativo aí completíssimo de futebol. Acompanhei aí os jogos da Champions League ontem. O jogo, né, no caso, Inter e Milan, tá? Mas já tinha acompanhado Real e City também. Do Campeonato Brasileiro, temos os melhores momentos, tanto da Série A quanto da Série B. Acabou a partida, já tem lá os melhores momentos para vocês acompanharem. Pô, John, não vi tal jogo, esse daqui. Acompanhem pelo OneFootball. Temos tempo real dos jogos, notícias, estatísticas, vídeos, jogos ao vivo, conteúdo exclusivo e muito mais. Na Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana temos os lances ao vivo e também os melhores momentos.
e também os melhores momentos, além da Bundesliga, né, que é a Liga da Alemanha, ao vivo e de graça, tá? Então aproveitem, tem um QR Code aí para vocês, tem o link aqui na descrição, façam um download do aplicativo OneFootball e fiquem por dentro de todas as novidades do Coringão. Uma das novidades que saiu lá no OneFootball também foi que o Corinthians demitiu o preparador físico Flávio de Oliveira. Cara, o Vitor Pereira chegou aqui no começo do ano passado, certo? Depois da demissão do Silvinho, fevereiro, março. Trabalhou pouquíssimo tempo com o Flávio de Oliveira e falou, ó, não quero, não dá, sem condições esse profissional. Falou, ó, o baixo rendimento físico da equipe, um dos culpados é o Flávio de Oliveira, pode demitir. Não vou trabalhar com ele. Trouxe o preparador físico dele lá de Portugal. Veio, fez o trabalho dele, tal. Vitor Pereira anunciou que ia sair. Saiu. A comissão dele saiu também. Qual que foi a primeira atitude do Duílio? Flávio de Oliveira, volta. Vem. Seu lugar é aqui no Corinthians. 5 meses depois, chega o Luxemburgo. Luxemburgo chega. Com 2 semanas. Duas semanas. Fala, ó, isso aqui esquece. Não tem condições. Já pediu a saída do Flávio de Oliveira. Trouxe o Antônio Melo, que trabalhou com ele. E além disso, trouxe o Daniel Félix, que estava no Vasco. Montando outra comissão. Completamente diferente, certo? O Daniel Félix estava no Vasco desde 2021. Trabalhou com o Luxemburgo, né? Quando ele comandou o Vasco aí na última passagem. Lá no Vasco ele ocupava o cargo de coordenador de performance, tá? Ele vai fazer parte da equipe do Luxemburgo e não da comissão fixa do Corinthians, que na nossa comissão fixa já temos o preparador Leandro Silva, certo? Então o Daniel Félix vem para fazer um trabalho em cooperação com Leandro Silva, esse trabalho de campo. O Antônio Melo, ele tem um papel que gerencia a área de saúde e performance, tá? Então mais de bastidores e tudo mais. Na parte de campo, a parte mais prática, vai ficar com o Daniel Félix, auxiliado pelo Leandro Silva. Leandro Silva é da comissão fixa do Corinthians, Daniel Félix é da comissão do Luxemburgo. Ou seja, o Flávio de Oliveira não faz mais parte da comissão do Corinthians. Tá? E a gente fica muito feliz, cara. E aí, mais uma vez, eu vou perguntar para vocês sobre a nossa gestão, sobre a nossa diretoria. Como que você, assim que acabou o Campeonato Brasileiro do ano passado, você vai e fala, ó, meu treinador não vai continuar? Beleza. Já vou trazer aqui o preparador físico, que é da minha confiança e tudo mais, pode vir. Traz o cara. Para 5 meses depois você demitiu o cara. O quão efetivo era esse seu preparador físico? Para o Campeonato Paulista, para 25 dias que você ficou parado, sem jogos, desde a eliminação do Paulistão até o início da Libertadores. Quanto tempo a gente não perdeu com o Flávio de Oliveira? Ele tem aí 5 meses. Mas repercute isso pra frente. O novo preparador físico não chega e arruma o time assim, ó. Em 2 treinamentos, pronto, agora o time tá preparado. Não, isso é um trabalho gradativo. Qual que é o problema? Tem jogo hoje, tem jogo domingo, tem jogo quarta, tem jogo domingo, tem jogo quarta, tem jogo... É meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. A gente jogou segunda-feira, joga hoje, joga domingo. Como que o cara... Não, vamos fazer um trabalho específico, vamos... Não tem tempo. Tempo teve na Copa do Mundo, em janeiro, depois que foi eliminado do Paulistão em abril. Esse foi o tempo. Esse foi o tempo de trabalho. E a gente perdeu mais uma vez, graças à nossa gestão profissional, né? A nossa diretoria, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês sobre a chegada aí do Daniel Félix e essa saída do Flávio de Oliveira. Bom, agora sobre o mercado da bola, tá? O Bruno Mendes recebeu a proposta de renovação do Corinthians há mais ou menos um mês.
E até agora não deu resposta, certo? Não, ele e os empresários não chegaram num acordo ainda e nem responderam o Corinthians. Nem que sim, nem que não, fica ali em cima do muro, enrolando. Qual que é o problema atual? Além do Internacional, que a gente já sabe que tem interesse na contratação do Bruno Mendes, temos agora Galo e o Grêmio. Ou seja, então o Atlético Mineiro e o Grêmio de olho no Bruno Mendes. Caso o Corinthians fique patinando, não fecha o negócio logo, esses clubes vão fazer proposta pelo Bruno Mendes, certo? E volta naquilo que eu falei. Se você renova antes, renova no ano passado, no final do ano passado, época de Copa do Mundo, vai e resolve, não teria essa valorização que ele tem hoje. Hoje, o Bruno Mendes não está jogando nessas últimas semanas, estava machucado e tudo mais, e ele só se valoriza, porque tem outros clubes de olho. Ele coloca na mesa, pô, se vocês não fizeram uma proposta nesse valor, eu vou pro seu rival aqui, eu vou para um time que disputa os mesmos campeonatos que você. O Inter tá na Libertadores, o Galo tá na Libertadores, o Grêmio é Brasileirão e Copa do Brasil. Ou seja, são rivais, são adversários diretos. Você vai fortalecer um adversário seu. Tá? Então, a gente segue aguardando aí, né, uma definição tanto do Bruno Mendes quanto da nossa diretoria sobre essa situação. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Quando vai sair essa renovação do Bruno Mendes? Bom, e aí já apresento para vocês a 1xBet, nossa parceira aqui do canal, tá? Parceira também do Barcelona, do Liverpool, Chelsea, diversos clubes do mundo inteiro, certo? Consegui o cupom DMAO para vocês. Basta clicar aqui no comentário fixado, no link, tá? Acessem o link. Utilizem o cupom do John que vocês vão ganhar 100% de bônus até R$ 1.200, tá? Hoje temos rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, né, visita o Botafogo, odds de 4.02, tá? Para vitória aí do Coringão, empate 3.3 e vitória do Botafogo 1.9. Coritiba e Vasco, 2.1 para a vitória do Coritiba, 3.2 para o empate, tá? E 2.5 para a vitória do Vasco. Então odds equilibradas até menor aí para a vitória do Vasco, né? Fortaleza e São Paulo, 1.9 para a vitória do Fortaleza, 3.5 para o empate e 4.1 para a vitória do São Paulo, tá? Então aproveitem aí o cupom do John, 100% de bônus para vocês, cupom DMAO, basta clicar no link aqui no comentário fixado e aproveitar lá na 1xBet, rapaziada. Bom, agora vamos sobre jogadores, vamos falar aí sobre jogadores, cara, que foram uma grande decepção, para ser sincero, tá? Para ser bem sincero. O Luxemburgo chegou, como eu falei, faz aí 2 semanas e já afastou alguns jogadores, tá? Os principais: Balbuena, Rafael Ramos, Cantillo e Júnior Moraes. A tendência é que esses 4 jogadores sejam negociados no meio do ano, tá? Já é o início da limpeza no nosso elenco. A gente falou sobre o Romero, falamos sobre o Paulinho, que tem alguns clubes de olho e tudo mais, mas que são negociações difíceis. E temos a situação desses 4 jogadores. Vamos caso a caso. Balbuena veio por empréstimo, cláusula da guerra e tudo mais lá na Rússia. Veio para o Corinthians, uma expectativa lá em cima, pelo desempenho que ele teve na nossa equipe em 2016, 2017. E, cara, simplesmente não jogou bola. Balbuena não jogou bola nesse retorno ao Corinthians. Muito mal, muito abaixo. O contrato dele com o Corinthians acaba no dia 30 de junho. Tava naquilo, vai renovar, não vai? Ao que tudo indica, vai retornar para o Dynamo de Moscou. Certo? Era um contrato de empréstimo, acabou o contrato, ele retorna para o time dele, sem problemas. Rafael Ramos tem contrato com o Corinthians até junho do ano que vem. Certo? Tá encostado nos treinos. O Fagner vem oscilando, só que o reserva dele é o Rafael Ramos, que nunca tá pronto para jogar, nunca pode jogar, nunca tá preparado, machucado, transição, isso, aquilo. E a tendência é que o Corinthians
ou venda o jogador agora no meio do ano, ou o empréstimo de 1 ano, que aí acaba o contrato dele com o Corinthians e ele fica livre, tá? Essa é a situação do Rafael Ramos. Também não faço questão. Negocia ele e vá atrás de outro lateral no mercado, assim como a questão do Balbuena. Júnior Moraes, contrato até o fim do ano, 31 de dezembro. Um cara que simplesmente não joga, tá? Mais um que o Corinthians vai tentar antecipar a saída, seja por empréstimo ou a rescisão amigável agora no meio do ano, tá? Para que ele busque outro clube aí ou faça o que bem entender da carreira dele. É um cara que não agrega para nossa equipe, que veio com a expectativa positiva de ser uma opção ali, brigar no ataque como centroavante e tudo mais. Sem condições, cara. Sem condições. E por fim o Cantillo. O Cantillo é um jogador aí que tá com 29 anos e pelo que o Luxemburgo deu a entender, não faz parte dos planos. Faz 5 jogos aí que ele não entra em campo. Para hoje, não foi nem relacionado, nem viajou para o Rio de Janeiro, mesmo com o Fausto Vera suspenso, como eu havia falado. Fausto Vera tomou o 3º amarelo. O que você pensa? Pô, vai abrir uma vaga ali no meio campo. O Maicon pode ser o substituto, o próprio Paulinho que entrou no jogo, mas tem um Cantillo ali também. Não foi nem relacionado, tá? E aí o Corinthians vai tentar negociar o meio-campista no meio do ano, tá? Tem alguns clubes da Argentina de olho no atleta, alguns clubes do Oriente Médio também, que já procuraram o staff aí do jogador, mas não fizeram propostas, porque a janela tá fechada e tudo mais, beleza. Mas, ao que tudo indica, no meio do ano teremos propostas pelo Cantillo e o Corinthians deve negociar o meio-campista colombiano, tá? Na época a gente pagou em torno de 12 milhões de reais na contratação dele, tá? Em 2020, um pedido do Thiago Nunes, certo? Teve momentos bons, momentos ruins com a camisa do Corinthians, mas hoje é um cara que agrega muito pouco. Um cara que agrega muito pouco. E aí vamos pensar a longo prazo. Tem o Fausto Vera, tem o Rony. Do Queiroz saiu. O Cantillo ele falou que não conta com ele. O Maicon acaba o empréstimo dele no fim do ano. O Paulinho, qualquer proposta que chegar, vão negociar. Quem que vai sobrar nesse meio campo? Rony e Fausto. Vamos ter que contratar na janela do meio do ano. E aí que é o meu medo. Qual que é o nível de contratação que vão trazer? Peças à altura? É a expectativa do torcedor. Mas é isso que vai acontecer na realidade? Vamos ver, né, rapaziada? Vamos ver. E aí eu quero saber a opinião de vocês, tá? Eu acho que no fim do ano passado, ou na janela do meio do ano passado, o Boca Juniors esteve interessado no Cantillo, tá? Então é um jogador que tem mercado, dá pra negociar, mas não tô nem tão preocupado assim com a saída desses jogadores. Tô preocupado com a reposição. Quais nomes a nossa diretoria vai contratar? Porque não sei se vai dar pra ficar com o discurso de que vamos ver jogador em fim de contrato, oportunidade de mercado. A torcida não aguenta mais essa frase, oportunidade de mercado, porque aparecem 15 mil oportunidades positivas. Vocês vão e trazem o Romero, trazem o Júnior Moraes. A oportunidade que teve foi trazer o Germancano. Não vamos trazer, vamos no Júnior Moraes. Então, até que ponto é uma oportunidade de mercado? Até que ponto é uma avaliação dessa diretoria, dessa gestão, que a gente já sabe que não é do nível profissional que a gente espera? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Desses 4 atletas citados, Balbuena, Rafael Ramos, Cantillo e Júnior Moraes, algum merece continuar no Corinthians ou não? Pode negociar os 4 jogadores. Por hoje é isso, família. Lembrando que temos a live pós-jogo lá no Instagram, tá? Acabou a partida aí entre Botafogo e Corinthians. Eu entro ao vivo lá no Instagram. Fechou, família? Tamo junto. Até mais. Um forte abraço e vai, Corinthians!